Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir mais uma aula aqui do nosso canal, mais uma aula do nosso bloco 3, o bloco das aulas de Química Orgânica, que já está quase acabando. Nessa aula de hoje a gente inicia de novo mais um mini bloco aqui no bloco 3. Dessa vez nós iniciaremos um mini bloco de Bioquímica, onde nós teremos 4 aulas. Uma aula para falar de carboidratos, que é a aula de hoje, uma aula para falar de lipídios, uma aula para falar de aminoácidos e uma aula para falar de proteínas. Se você ainda não conhece o nosso projeto, acesse lá o nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Lá você tem a descrição de todas as aulas, você tem uma série de listas de exercícios, gabaritos das listas, e aqui no nosso canal você tem blocos de teoria, bloco 1, 2 e 3, você tem bloco de discussão de questões de vestibular, de orientações de estudos, que é o nosso bloco 4, e o nosso bloco 5, que é o bloco de resoluções de listas de exercícios. Tudo isso de forma 100% gratuita para que você possa finalmente aprender química sem precisar gastar nada. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para a nossa aula de carboidratos. Então vamos falar um pouquinho sobre carboidratos. É legal a gente começar essa aula mostrando para vocês qual é a fórmula geral de quase todos os carboidratos, né? Nós temos aí aqui uma exceção a essa fórmula, que é a desoxirribose. Nós vamos apresentar ela para você, tá certo? Então, basicamente, carboidrato. Então nós temos hidratos de carbono. Então nós temos água e carbono. Uma quantidade aqui de carbono e uma quantidade aqui de moléculas de água. Basicamente, quando a gente pensa em carboidratos, uma ideia que é importante é a classificação desses carboidratos. Nós temos aí os nossos monossacarídeos, que são estruturas que apresentam de 3 a 7 carbonos, onde a gente destaca a ribose, a desoxirribose, a glicose, a frutose e a galactose. São os principais, mas não são os únicos, monossacarídeos. Quando a gente fala em oligossacarídeos, também é uma classificação importante aí para os nossos carboidratos. Oligossacarídeos são estruturas compostas aí basicamente pela junção de alguns monossacarídeos. A gente vai falar aí a partir de 2 monossacarídeos até 10 monossacarídeos. Bom, desse grupo aqui dos oligossacarídeos, os mais importantes são os disacarídeos, compostos aí, são estruturas compostas por 2 monossacarídeos, pela interação entre esses 2 monossacarídeos. E os disacarídeos, assim como esses principais monossacarídeos, a gente tem aí a sacarose, a maltose e a lactose. A sacarose basicamente é uma interação entre a glicose e a frutose. Então, pego uma glicose, uma molécula de frutose, junto, eu vou ter uma molécula de sacarose. Se eu pegar 2 glicoses, eu tenho uma maltose, e se eu pegar uma glicose com uma galactose, eu tenho a lactose. É óbvio que a gente está falando muito aqui, né, de nomes, de nomenclaturas, né? Isso aí você já deve ter visto também na biologia. Então a nossa ideia é primeiro passar essa parte de classificação geral e depois entrar aí no aspecto químico dessas estruturas, tudo bem? Então voltando aqui, a gente ainda tem os nossos polissacarídeos, que são estruturas aí que tem acima de 10 monossacarídeos. A gente vai destacar, os polissacarídeos são polímeros, e aí, assim que terminar esse bloco de bioquímica aqui no nosso canal, a gente vai entrar num bloquinho aí de polímeros, e aí fechamos a química orgânica, tá certo? Então, os polissacarídeos têm muitos sacarídeos. A partir aí de 10 monossacarídeos, a gente pode destacar o amido, a celulose e o glicogênio. Tá certo? Então, agora, na próxima lousa, como você já sabe, aqui a gente tem essa ideia aí das transições das lousas, né? Então, na nossa próxima lousa, agora a gente vai apresentar aí para vocês ainda mais uma ideiazinha de classificação, e já iremos apresentar agora aqui para vocês 2 monossacarídeos que já foram citados aí pra gente. Olha, nessa nossa nova luzinha aqui, ó, a gente vai passar um nome, né? Os monossacarídeos também são conhecidos como ósis ou osídeos, tá? E aí, quando a gente fala em monossacarídeo, lembra lá que eu falei que a gente tinha aí de 3 a 7 carbonos? Pois é. Então, dá uma olhada aqui, ó. A gente tem as nossas trioses, que vão ter 3 carbonos.
a gente tem a nossa tetrose, que vão ter 4 carbonos, as pentoses, que terão 5 carbonos, as hexoses, que terão 6 carbonos, e as heptoses, que terão 7 carbonos. Ainda dentro dessa ideia de ioses, né, tri, tetra, penta, hexa, hepta, a gente pode classificar as trioses como aldotriose ou cetotriose, as tetroses como aldo ou cetotetrose, as pentoses como aldo ou cetopentose, as hexoses como aldo ou cetohexose e as heptoses como aldo ou cetoheptose. Por que eu estou destacando isso aqui numa aula de química? Porque basicamente você vai saber que os nossos monossacarídeos podem apresentar aí as funções da química orgânica aldeído e cetona. É muito importante a gente perceber isso, tá certo? É bem bacana. Então, basicamente na classificação, a gente vai chamar aldotriose. O que significa isso? Que a função orgânica do meu monossacarídeo, a função orgânica de destaque, porque vocês vão ver que todos eles vão apresentar muitas hidroxilas, função orgânica de destaque é um aldeído, tem 3 carbonos e é um monossacarídeo. Olha só que bacana. Então, é um monossacarídeo que tem 3 carbonos e a função aldeído. Uma cetotriose é um monossacarídeo que tem 3 carbonos e a função cetona. De todas essas que a gente destaca, né, de que a gente informa para vocês, as de destaque são as pentoses e as hexoses, né? São os monossacarídeos aí que a gente vai basicamente estudar tanto na química quanto na biologia, tá certo? Vamos começar aí destacando um pouquinho das pentoses, né? A gente vai falar menos do que se fala, por exemplo, quando a gente pensa na biologia, né? A biologia fala muito mais das pentoses do que a química. Mas basicamente eu quero mostrar para vocês a ribose, que é uma pentose, fórmula C5H10O5, então ela respeita aquela nossa fórmula geral, lembra que era CN, aí aqui a gente tem H2O M, né? Então a gente tem uma quantidade de carbonos e uma quantidade de moléculas de água na fórmula geral, tá certo? Bom, aqui você percebe que a ribose é uma, ó, ela tem a função aldeído e ela tem várias funções hidroxila. Então a gente pode dizer que a ribose é um ó, a gente pode chamar assim, ó, polihidroxialdeído. Por que polihidroxialdeído? Explica para mim esse nome, professor. Porque tem muitas hidroxilas, ó, 1, 2, 3, 4, e também tem a função aldeído aqui na cabeça dela. Bom, a gente tem a ribose, que é o açúcar, né, que é o monossacarídeo que faz parte da composição do nosso famoso RNA. E a gente tem também a desoxirribose, que faz parte lá do nosso maravilhoso DNA. Qual é a diferença entre a ribose e a desoxirribose? Olha o nome, desoxi, tirou um oxigênio. Então, a desoxirribose é um monossacarídeo que não respeita essa fórmula geral, tá? É a única exceção que a gente vai trabalhar aí com vocês, tá? Basicamente, no carbono 2, vizinho aqui à função aldeído, ao invés de ter uma hidroxila, ó, aqui a gente tem uma hidroxila, e aqui o que a gente tem? A gente tem um hidrogênio. Então, basicamente, o que aconteceu é que esse oxigênio foi retirado. Isso confere uma estabilidade maior para a molécula da desoxirribose, que é o açúcar, que é o monossacarídeo que compõe a estrutura do nosso DNA, tá certo? Então, nessa lousa aqui, a gente trabalhou um pouquinho com a classificação dos nossos monossacarídeos e demos aí o destaque para as pentoses. Agora, nós teremos aí uma outra lousa para vocês, né? Que nessa próxima lousa a gente vai trabalhar com das hexoses, né? A gente vai trabalhar com duas, né? A gente vai trabalhar com a glicose e com a frutose, e agora nessa lousa a gente vai dar um destaque especial para a glicose. Dá uma olhadinha aí na nossa estrutura da glicose. A glicose é uma aldohexose, então se é uma aldohexose, você obviamente já está sabendo que a função orgânica aqui, ó, que a função orgânica é aldeído, tem 6 carbonos. Então aqui a gente tem um aldeído, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carboninhos. Olha só que interessante.
É óbvio, né, que esses são detalhes aí químicos, né, que a gente está falando para vocês, beleza? Detalhes que a química vai se preocupar bastante. Então, quando a gente pensa aqui na nossa aldoexose, quando a gente pensa na nossa estrutura de glicose, a gente percebe que nós podemos encontrar aqui, ó, vários carboninhos quirais, né, vários centros quirais. Olha aqui, a gente tem alguns carboninhos quirais. E assim, quando a gente monta essa estrutura aberta aqui da nossa glicose, a posição desses grupos hidroxilas vão importar, né? Fazem a diferença. É por conta disso que ela é a glicose. Se eu inverto essas posições, eu vou ter um isômero da glicose. E basicamente, quando você for, né, dar uma lida aí no seu material, ou pegar uma questão de vestibular, basicamente vai aparecer aqui, ó, D, essa letra D maiúscula, D ou L. Tá? O que significa isso aqui? Quando aparecer essa letra D, significa que o carbono quiral mais distante da função aldeído, aqui no caso, função aldeído ou cetona, quando for uma aldoexose ou quando for uma cetoexose, né? Ou aldo ou ceto, qualquer coisa, né? Não precisa ser só as exoses, pode ser triose, pentose, tetrose, heptose, enfim. Quando o carbono quiral mais distante da função, a hidroxila estiver do lado direito. Ó. Então, quando a hidroxila do carbono mais distante, então aqui está a minha função orgânica. Qual que é o carbono quiral mais distante? Eu venho olhando aqui, olhando aqui, olhando aqui. O carbono quiral mais distante é esse aqui que eu vou destacar em vermelho. Para que lado que está a hidroxila? Está para o lado direito. Então, essa aqui é a D-glicose, tá certo? Se tivesse para o lado esquerdo, seria a L-glicose. Beleza? Então, basicamente, aí é uma classificação também importante quando você vai ler, tal, alguma coisa, enfim, para você poder entender. A glicose, assim, a estrutura dela aberta, a gente encontra ela anidra. Então, anidra, ela está aberta. Quando a gente coloca a glicose em solução ocorre um fenômeno que a gente chama de ciclização. Ciclização, basicamente, é o fechamento da estrutura. E esse fechamento, ele acontece em pontos bem específicos da nossa cadeia. Vai acontecer entre a função aldeído do carbono 1 e a hidroxila do carbono 5 ou do carbono 4. A forma mais tradicional de apresentar essa ciclização é a ciclização que a gente chama de ciclização 1,5. Ou seja, é a interação deste carbono 1 aqui com este carbono de número 5, tá certo? Então, basicamente, se você perceber aqui o que vai acontecer, basicamente esse carbono vai se ligar neste oxigênio. Para isso, tem que ocorrer uma quebra de ligação aqui, essa ligação dupla vai ser rompida, automaticamente este oxigênio vai ficar precisando de fazer uma ligação, é óbvio, né? Então, aí, para se ligar neste oxigênio, a ligação entre oxigênio e hidrogênio vai ser rompida, esse hidrogênio se liga neste oxigênio, formando uma nova hidroxila, e este, né, carbono, que perdeu uma ligação, vai estar ligado neste oxigênio. E aí eu mostro aqui a formação da nossa estrutura cíclica da nossa glicose. Olha só que interessante, esse é o carbono de número 1, então esse é este carbono aqui, aí vem para este oxigênio, que é este oxigênio aqui, e quem que é este carbono aqui, ó? Esse carbono aqui, ó, é o carbono de número 5, olha só, esse é o carbono 5, então aqui a gente tem o carbono 1, 2, 3, 4, 5 e aqui o sexto carbono. Olha só então que interessante, então a gente forma essa estrutura. Basicamente, é possível, quando eu faço a ciclização da glicose, é possível formar dois tipos de estruturas. Uma das estruturas, se você perceber no carbono 1, que é o nosso carbono anomérico, a hidroxila está para baixo. E no carbono 1, dessa minha outra estrutura, é a única diferença, a hidroxila está para cima, tá certo? Essas duas formas são obtidas na ciclização e a gente diferencia elas pelo símbolo alfa e beta. Então aqui eu estou falando da minha alfa-glicose, tá certo? Alfa-glicose, a hidroxila do carbono anomérico está para baixo e eu tenho aqui a minha beta-glicose. Na minha beta-glicose,
a hidroxila do carbono anomérico está apontando para cima. Então, alfa-glicose, a hidroxila aponta para baixo, beta-glicose, a hidroxila aponta para cima, e com isso a gente finalizou aí a apresentação do estudo de uma das hexoses importantes, que é a glicose. Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai mudar de lousa e a gente vai apresentar para vocês uma outra hexose importante, que é a frutose, tá certo? Então agora a gente vai apresentar aí para vocês a frutose nessa nossa próxima lousa. Bom, aqui a gente tem a estrutura da frutose, diferença entre frutose e glicose. As duas apresentam a mesma fórmula estrutural, então elas são isômeras, óbvio, C6H12O6, só que a frutose é uma cetona, né? Ela tem a função orgânica cetona. Lembra que a gente falou que tinha o destaque lá das funções orgânicas? Então, enquanto a glicose é uma aldohexose, a frutose é uma cetohexose. E aí a gente percebe a função cetona, que é uma carbonila entre dois carbonos, tá certo? Quando a gente pensa aí na quiralidade, a gente tem aqui, ó, um carbono quiral, a gente tem aqui, ó, 2 carbonos quirais, a gente tem aqui 3 carbonos quirais. A ideia é exatamente a mesma lá da glicose. Agora acho que já vai ficar um pouco mais tranquilo para vocês. Por que que essa aqui é a D-frutose, né? Por que que essa aqui é a D-frutose? Lembra? Aquela lá era D-glicose, porque o carbono quiral mais distante da função orgânica estava apontando para a direita aqui no nosso plano da lousa, aqui no nosso desenho. Bom, então por que que essa aqui é a D-frutose? Ué, pelo mesmo motivo. Ela é D porque o carbono quiral, né, o carbono quiral mais distante da função apresenta a hidroxila do lado direito. Então, se a gente pegar aqui a função orgânica, o carbono quiral mais distante é esse que eu vou pintar aqui de vermelho. Bem que rosa e vermelho é muito parecido, então vou dar um belo de um destaque aqui, ó. Esse carbono aqui destacado apresenta a sua hidroxila para o lado direito. Se tivesse para o lado esquerdo, seria a L-frutose. Então aqui tá para o lado direito, então é a nossa D-frutose. Basicamente, a frutose, né, a molécula aberta, né, a estrutura aberta, é sempre aí na forma anidra, porque em solução eu tenho uma ciclização. Só que dessa vez a ciclização não é mais 1,5 ou 1,4. Agora a ciclização é 2,5. Mas por que 2? Porque é onde eu tenho a minha carbonila. Então a ciclização, ela vai acontecer, ela acontece sempre onde a gente tem a carbonila. Então é a carbonila de um carbono interagindo com a hidroxila lá do nosso outro carbono, tá certo? Então é uma interação entre o carbono da carbonila com o oxigênio da hidroxila de um outro carbono. Aqui no caso, como a nossa função orgânica, a nossa carbonila está no segundo carbono, é o segundo carbono que vai interagir com o quinto. Lá na glicose, a gente tinha a carbonila no primeiro carbono, por isso que era um aldeído, né? Um aldeído lá é a função de extremidade, lembra disso? Então, pois é, o carbono da carbonila vai interagir ou com o quarto ou com o quinto carbono na glicose. Aquela que eu mostrei para vocês é a interação entre o primeiro carbono e o quinto carbono, que é a forma mais comum de aparecer. Agora, aqui na frutose, a gente vai apresentar para vocês a interação do carbono de número 2 com o carbono de número 5. Mesma coisa, quebra essa dupla ligação, automaticamente este oxigênio fica precisando fazer uma ligação e este carbono também. O carbono se liga no oxigênio. Para fazer essa ligação, esse hidrogênio tem sua ligação rompida e ele vai fazer a interação com este oxigênio aqui, beleza? Então, basicamente, quando a gente tem aí a ciclização da frutose, eu posso ter a alfa e a beta-frutose. Mesmo esquema, esse aqui é o carbono de número 2, né? Eu já ia colocar um aqui, mas esse aqui é o carbono de número 2, porque o carbono de número 1 é este aqui, ó. É este aqui, ó. Olha só que interessante. Este é o 1. E este é o 6, ó. Aqui dá para perceber bem, né, a diferença. Então, ó, aqui eu tenho o carbono de número 1, aqui eu tenho o carbono 2, 3, 4, 5, 6. Olha só que interessante. Aqui no carbono 2, que é o nosso carbono anomérico aqui, ó, a hidroxila está apontada para baixo. Então, se ela está apontada para baixo, né, que é
vamos dizer assim, pensando aqui para frente do plano da lousa, então ela é uma alfa-frutose. Agora aqui a hidroxila está apontando para cima, olha só, então aqui ela é uma beta, tudo bem? Então quando a hidroxila está apontando aqui, está desenhada para baixo, é a estrutura alfa, quando ela está apontada para cima, é a estrutura beta, beleza? Então com isso aí nós apresentamos a nossa segunda molécula de hexose, né, que é a frutose, e aqui a gente tem, né, como lá na glicose, a fórmula geral, né, a fórmula molecular, C6H12O6, beleza? Então, com isso aí nós finalizamos essa parte aí dos nossos monossacarídeos. Agora nós iremos fazer aí uma transição bem rapidinha de lousa e nós voltamos já com uma outra lousa para falar um pouquinho sobre quem? Quem vem na sequência depois dos monossacarídeos? Tenta adivinhar aí você. Lógico que você já adivinhou, né? Quem vem agora na sequência depois dos monossacarídeos são os nossos disacarídeos. E aí, obviamente, nós iremos apresentar agora os nossos disacarídeos, que são moléculas constituídas por 2 unidades de monossacarídeos. Bom, então a gente fala aí que os nossos disacarídeos, ó, de 2, né, são moléculas constituídas por 2 unidades de monossacarídeos. Bom, a gente pode pensar em uma fórmula, numa estrutura geral, aqui numa reação, né? Eu tenho um monossacarídeo com outro monossacarídeo. Essa combinação desses monossacarídeos vai me formar um disacarídeo e vai liberar uma molécula de água. Vou pegar aqui como exemplo a reação entre a alfa-glicose e a beta-frutose, que vai formar para a gente a sacarose e vai liberar uma molécula de água. Que faltou o acento na água, aqui, ó, pronto, aí, ó, já colocou o acento. Beleza, então, uma glicose com uma frutose dá uma sacarose e libera uma molécula de água. Pensando em questões das fórmulas moleculares, a glicose tem fórmula molecular C6H12O6. A frutose também tem fórmula molecular C6H12O6. Bom, se eu juntar as duas aqui, eu vou ter C12H24O12. Só que além de formar a sacarose, eu libero uma molécula de água. Então aqui a gente vai ter a estrutura da sacarose, C12H22O11, mais uma molécula de água. E aí como que se dá essa interação, essa reação entre a glicose e a frutose? Basicamente, a gente vai pegar aqui o carbono, aqui a gente está falando do carbono 1, aqui a gente está representando o carbono 1 da glicose, e aqui a gente está representando o carbono 2 da frutose, tá certo? Você percebe que aqui nesse caso, o que a gente fez? A gente pegou a beta-frutose e fez assim. Então é óbvio que se o negócio estava indo para frente, quando você vira, ele vai para trás. Por isso que a beta-frutose, ali você está vendo ela, a hidroxila para baixo. É que, na verdade, o que a gente fez foi uma inversão. Por quê? A interação é entre os carbonos anoméricos aqui, tá certo? Entre o carbono anomérico da glicose e o carbono anomérico da frutose. Então, eu peguei a minha frutose e girei ela. Tudo bem? Só que para que você entenda aí, para que não fique nenhuma dúvida, tá? Então, beleza. Como que vai rolar essa interação? Bom, se eu vou eliminar uma molécula de água, eu vou tirar a hidroxila de uma das estruturas e o hidrogênio da outra. E aí a gente vai ter que este oxigênio vai fazer a ligação entre essas duas estruturas. E aí essa ligação aqui, ela ganha um nome muito interessante. É a ligação glicosídica. Olha só que legal. A ligação glicosídica é a ligação que une a minha estrutura da minha alfa-glicose com a minha beta-frutose na formação da nossa molécula de sacarose. Além disso, óbvio que a gente elimina aqui uma molécula de água. Então, só lembrando, aqui a gente tem o carbono anomérico da glicose, que é o carbono 1, e aqui o carbono anomérico da frutose, que é o carbono de número 2. Beleza? Então aqui a gente tem a estrutura da alfa-glicose e aqui a gente tem a estrutura da beta-frutose. Essa combinação me proporciona aí a produção de um disacarídeo. Eu mostrei lá no início da aula os outros, só coloquei lá os nomezinhos, né, dos outros disacarídeos, mas o disacarídeo mais importante é a sacarose, que é o nosso açúcar de mesa, beleza? Então agora a gente vai fazer aí mais uma rápida transição
para a gente não perder tempo, iremos apresentar aí para vocês a nossa última lousa dessa aula de carboidratos, onde a gente vai apresentar para vocês quem? Quem que vocês acham? Quem que está faltando entrar aqui na nossa brincadeira? Quem está faltando entrar são os polissacarídeos, tá? E aí a gente finaliza essa aula apresentando dois dos principais polissacarídeos para vocês, que é o amido e a celulose. Bom, o que é importante a gente saber aqui? Quem faz a composição, ou seja, o amido, ele é primeiro, se ele é um polissacarídeo, ele é uma estrutura formada por muitos e muitos monossacarídeos. Beleza? Mas qual é o monossacarídeo que faz a composição aí do nosso amido? São alfa-glicoses, tá certo? Então a gente tem várias alfa-glicoses ligadas umas nas outras. A ligação principal é uma ligação alfa-1,4. Bom, o que significa ligação alfa-1,4, né? Muita gente pergunta o que significa isso. Bom, quando a gente coloca lá ligação alfa-1,4, basicamente eu estou dizendo que as estruturas têm a conformação alfa, que são as hidroxilas apontando para baixo, e é o carbono 1 de uma glicose, tá certo? É um carbono anomérico de uma glicose, com o carbono 4 da outra glicose. Tá certo? Então, assim, é o carbono 1 de uma com o carbono 4 da outra. O carbono 1 de uma com o carbono 4 da outra. E como essa é uma estrutura que vai se repetir aí por várias e várias vezes, então a gente tem aí um polímero, né? Que é um polissacarídeo. Ou seja, tem muitas estruturas dessas repetidas. Então, esse desenho aí que eu estou mostrando para vocês, ele está repetido por N vezes. Então, ó, se a gente pensar aqui, se a gente for lembrar, esse é o carbono 1, né, o nosso carbono anomérico. Esse é o nosso carbono 1, nosso carbono anomérico. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Olha só, então agora a gente entende por que essa ligação, né, o amido é um polissacarídeo, né, formado por alfa-glicoses com ligação alfa-1,4. O detalhe é que também há possibilidade, né, até para a gente poder ramificar esse meu polímero, né, esse meu polissacarídeo, também há possibilidade da gente ter a ligação 1,6. E aí essa ligação 1,6 é o que vai formar as nossas ramificações, né, que vai deixar esse polímero aí ramificado, ramificações, certo? Então, e onde que vai ser formado? Então, imagina uma outra molécula de glicose, esse carbono 1 aqui interagindo com este carbono 6 aqui. Então, você concorda que agora eu vou começar a desenhar essa estrutura aqui para cima? Então, eu tenho o desenho da estrutura assim e assim. Basicamente, quando a gente pensar na macromolécula, a gente vai enxergar mais ou menos isso aqui, ó. Aqui eu tenho as interações 1,4, aqui eu tenho as interações 1,6. Interações 1,4, interação 1,6, interação 1,4, interação 1,6 e assim sucessivamente. Bom, você sabe que você consegue digerir o amido porque você tem uma enzima chamada alfa-amilase, alfa-amilase é a enzima que vai ser responsável pela quebra dessa interação para que você possa obter aí os monossacarídeos que compõem este nosso polissacarídeo. Então, por conta do ser humano ter essa alfa-amilase, a gente consegue fazer a digestão do amido. Já a celulose aqui apresentada, ela tem basicamente algumas diferenças na estrutura, né? A celulose ela é formada por beta-glicose. Então é aquela glicose, né? Se você lembrar, qual que é a nossa beta-glicose? É quando a hidroxila tá para cima, tá certo? Então imagina, enquanto no amido a interação é da hidroxila que está aqui embaixo com a hidroxila que está aqui embaixo, do carbono 1 com o carbono 4, então a gente tem uma estrutura mais ou menos assim. Quando a gente pensa na celulose, a gente tem a beta, que está apontada para cima, com a beta do carbono 1, carbono anomérico, com o carbono 4. O carbono 4 está apontando sempre para baixo. Então a gente vai ter uma estrutura assim, né? Tipo na diagonal, crescendo na diagonal. E aí o que acontece? O nosso querido organismo não tem nenhuma enzima que é capaz de quebrar isso aqui. Nós não temos a beta-celulase. Então, o que acontece? Nós não conseguimos, né, quebrar essa ligação, tá certo?
Tanto que a celulose, né, a gente ingere celulose na nossa alimentação justamente por conta das fibras, né? Então isso aqui é chamado de fibra alimentar. Então a gente ingere, mas a gente não digere. Por quê? Porque a gente não tem a enzima responsável por essa quebra. E olha só qual é a diferença entre o amido e a celulose. Basicamente o tipo de ligação. Aqui a gente tem uma ligação beta 1,4, aqui a gente tem uma ligação alfa 1,4. Essa simples diferença já faz com que você consiga, enquanto ser humano, digerir o amido, mas não digerir a celulose. A celulose também não tem essa ligação alfa, essa ligação beta 1,6, tá certo? Então, basicamente, a estrutura da nossa macromolécula de celulose, ela é assim. E a interação entre essas duas linhazinhas é só uma interação do tipo ligação de hidrogênio. Então aqui não tem uma ligação química, uma ligação glicosídica como tem aqui. Aqui eu tenho uma ligação glicosídica, aqui eu tenho só uma interação de pontes de hidrogênio, até porque eu tenho aí uma abundância de átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio, beleza? Então aí dos nossos polissacarídeos é legal a gente saber a diferença entre o amido e a celulose, saber que você tem enzima indicada, enzima própria para fazer a quebra dessa ligação e você não tem enzima para fazer a quebra dessa ligação, beleza? Então, basicamente aí, essa foi a nossa aula de bioquímica. Eu agradeço demais aí a atenção de cada um e cada uma de vocês, espero que vocês tenham gostado. De novo, é um jeito novo aí de preparar aulas aqui no nosso canal. Espero que vocês estejam curtindo. Basicamente o que eu ia desenhar na lousa, eu estou desenhando aqui na nossa lousa digital, mas aí eu ganho um pouquinho em produtividade. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui e ainda não é inscrito no canal, por favor, faça a sua inscrição. Se você gostou da aula, se a aula te ajudou em alguma coisa, clique aí no botão curtir, né, para mostrar, para ajudar a potencializar esse nosso vídeo. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio, é só escrever aqui um comentário no YouTube ou enviar um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. Vou repetir, quimicadoamigo@gmail.com. É sempre um prazer responder e aí, na medida do possível, responder todos os e-mails que vocês nos enviam. Sempre que mandar um e-mailzinho lá, dá uma comentada aqui dizendo que enviou o e-mail, porque às vezes ele vai para a caixa de spam e a gente acaba não conseguindo ver e não tendo acesso aí aos seus e-mails, beleza? Galera, se você já se inscreveu, já curtiu, comentou e compartilhou esse nosso vídeo aí nas suas redes sociais, eu só tenho que te agradecer e dizer beijo, tchau!